E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez para finalmente o episódio número 47 do Diários de uma Apotecária. O anime teve outra pausa aí de uma semana, infelizmente, né? Porém a notícia boa é que ele já voltou. E a notícia ruim é que hoje é o penúltimo episódio já. Então, né, está finalmente aí acabando toda essa saga aí da rebelião do clã Shi. E bom, pode ser que demore um pouquinho pra ter outra temporada, né? Não sei se tem conteúdo suficiente ali do material original também, já que eu só tô acompanhando o anime. Porém, antes do último episódio eu dou uma olhadinha ali pra ver como é que estão as coisas. Se bem que, se tiver material, é bem capaz que tenha outra temporada assim, né? É porque é um anime bastante famoso e não é tão difícil de fazer, já que ele não tem muito combate ou algo do tipo. Mas enfim, pro episódio de hoje, desde que a Suirei e a Shisui saiam vivas, eu estou feliz. O resto ali eu quero mais que se exploda. Então bora lá, amigos, fiquem confortáveis e... Ai, tá acabando... Nossa, que barulho é esse, velho? Uma chaleira, mano. Ah não, um apito. Caramba, apito forte, hein? Já conseguiu ouvir daí? Oh. Caramba, mas já? 知らない。私たちは騙されていただけだ。抜け抜けと国の金を横領し、この砦に使い込んだ証拠は上がっている。どうなるか分かっているはずだ。国のためだと言われた。私たちはただ国のために。 Não adianta inventar desculpa agora não, querido. Eita, o homem apareceu. Resolveu se responsabilizar pelos seus atos. Eita, o cara tá armado, hein? Cara, abaixa essa arma. Olha, os caras modificou as armas, velho. Ele só aceitou a morte. Tadinho. Caramba, eu falei tadinho, o cara começou a rir que nem um maluco. Cara, também não sei não, viu? Por que ele começou a rir ali, velho? Não consegui compreender ele, não. Se alguém compreendeu aí, puder explicar. Eita porra! Susto, querida, faz isso não!
ついてきてはいただけないでしょうか。断ると言ったら。だから脅しているのです。 Cara, parecia eu recusar com uma arma apontada na cabeça dele. ついてこいと言ったのはお前のはずだね。でも私からこれを奪うくらい簡単なことではないでしょうか。 Vamos ver o que ela vai aprontar. Ah, levou ele pra mãe dela. もうひどいことはされていませんか。これが推理。遺憾をそそのかし、死体になりすまして逃亡。そして宦官を装って戻ってきた。大胆な女だと思っていたな。ローラ、まさかその男は。お母様の望みを叶えるためについてきてもらいました。ずっと憎んでいたのでしょう。この姿によく似たお方を。 Ah, ela odiava o Jinshi porque ele era parecido com o antigo imperador. Ela deve ter pegado o trauma do antigo imperador também. Olha lá, ele trocou ela porque ela era muito velha. Quer dizer, ela não era velha, né? O cara que era um doente mesmo. 30年以上も前の話です。選定は母親に逆らえぬ暗愚な皇帝でした。そのため母親こそが実質的な最高権力者で。Ok, a mãe dele controlava ele. 女帝はいつまでも女に興味を見せぬ息子にしびれを切らし、高級にどんどん美女を送り込みました。そしてある時、先生、高級に入るって本当なのか。ええ、上級妃としてぜひにと。君はいずれ私と。その話は白紙に。け？わからない？これは好機なのよ。高級でこうなせば皇后の座も夢ではないわ。こんな北の地の領主の妻で終わってたまるものですか。 Ó, esse daí é o Shisou antigo, né? Nossa, coitado dele, velho. Cara, é maldoso eu falar que ela mereceu o que aconteceu então, velho. Ela abandonou o Shisou pra ir atrás lá do imperador só pra virar imperatriz. でもそれは表向きの話だったのです。表向き？何を言っているの、ローラン。私は上級妃として壊れて。お母様はそのつもりだったのですね。病の床に伏せていたおじい様が呪詛のように漏らしていましたよ。娘を人質に取られては何もできぬと。人質？高官の娘を妃と称して人質に取ることはよくあることでしょう。ああ。お父様はお母様のことを一度は諦めました。しかし思いもよらないことが起こります。選定の性癖です。ジンシ様、高級がこれだけ大きくなった理由をご存知です As preferências doentias dele. ええ、新しい公共事業として高級の拡大を提言したそうです。奴隷交易に代わる。お母様は本当に何も知らないようですね。おじい様が何をやって女帝に目をつけられたのか。だが当時奴隷制度は認められていた。花町の妓女と似た扱いだと聞きました。しかし他国に売られた奴隷はその限りではありません。 Nossa. だからこそ女帝は奴隷交易を禁じたのです。娘を人質に取られた死の一族は家業であった奴隷交易を縮小せざるを得ませんでした。そんな時、困り果てたおじい様にお父様が進言したそうです。残った奴隷たちの行く先として高級を利用してはいかがですか。若い娘は下女や女官に、男は宦官として入れるのです。高級拡大は女に興味を持たぬ主情のためになるといえば女帝も耳を貸すでしょう。確かに娘を売った家族も他国に売られるより高級に預けられる方が罪悪感も減るな。ええ、誰にとっても益になる話かと。お父様は女帝の信頼を得ることにより死の一族の信用と人質のお母様を取り戻そうとしたのです。
お母様も難儀ですよね。こんなになるくらいならあの時逃げ出していればよかったのに。 Aquele dia? 師匠、一体どうやって。抜け道を作った。シェンメイ、私と逃げないか。 Ela poderia ter fugido já. 君が望むなら一緒に逃げよう。 Antes mesmo dele ter se casado com outra. 重罪よ。抜け道を作った時点で重罪だ。私は君を諦められなかった。君以外を妻に迎えることもできずに、また会いたいとここまで。いいの？私で。もちろんだ。さあ。 Mas ela não aceitou, né? Cara, coitado do Shisou, mano. アンシ様より先に受断したのにね。今でも一度もお通いがないみたいよ。ふざけないで。この私に恥をかいたまま逃げろというの。 Nossa, ela pensou que isso fosse igual a fugir. 自分の地位を捨てて逃げようという男は信用できませんでしたか？あんな男など信用できるわけがないだろう。父様が倒れてすぐに家督を継ぎ、この女の母親などめとった男を。 Amiga, ele foi obrigado. Mas ela não sabe também, né, que foi um favor do que o antigo imperador pediu. Só com isso que ele conseguiu te tirar dali do palácio interno. Não sair apodrecer lá. ええ、お母様もご存知でしょ。これを身につけられる者はキリンの一生と同じく皇帝の血を引く者。嘘よ。先帝は認めていなかったはず。先帝は罪悪感をお持ちだったようです。皇宮から追い出した赤子のことが心配で、たびたびお父様の手引きで顔を出していたそうですよ。一度は否定したけれど自分の娘だと理解していた。それで独り身のお父様に言ったのです。私の娘を妻として迎えてほしい。 Ah lá, お父様は a お Taihou. 母様の次女と先帝の間にできた娘を妻に迎えました。やがて二人の間には子が生まれました。死水と名付けました。死水、死の一族にふさわしい名だ。主女、私の望みを叶えてくださると。 Aí nasceu a Shisui, que agora é Suirei. 要求費のシェンメイを可視していただけませんか。 Ele conseguiu tirar a Shenmei dali. 先帝は安心されたようです。もう人質を取る必要はないと。 Acho que o Shisou deve ter tentado explicar toda essa história aí pra ela, né? Só que ela não deve ter acreditado. こうしてお母様は可視されたのですよ。先帝は愚かな男だ。手前勝手な頼みが師匠や自分の娘の人生にどれだけ影響するかも分かっていなかった。嘘よ、嘘よ、嘘よ。でたらめを言わないで。でたらめですか？ Cara, é incrível como um bando de mal entendido culminou nessa bagunça toda aí, velho. ずっとお父様はお母様のためにやってきたのに、破滅しかない最後だと分かっていたのに。ここに人士様がいる理由も Mas a culpa maior ainda é dela, da Shenmei. お父様の最後はいかがでしたか？笑いながら Ele não acreditou nele あの男は e abandonou ele pra ir pro palácio 自分の権力が欲 interno. しかっただけ。私をめとったのも当主としての座を誇示したかったからよ。でも結局一族内でお父様よりも幅を利かせていたのはお母様でしょう。お母様に媚びを売る一族の者たちが宮中で何をしていたかご存知でしたか？それは国庫の横領の話か。ええ、彼らは賄賂や横領を繰り返し、苦言を呈するまともな者は追い出され、残るは海ばかり。お父様は自ら国賊を演じることで、死の一族の海もろとも破滅するつもりだったのです。 Ah, お父様はタヌキと呼ばれていましたけど、タヌキって本当は臆病な生き物なのです。だからこそ懸命に相手を化かそうとするんです。話が本当ならば、高級の拡張と国庫の横領は分けて考えるべきだった。師匠は
国の腐敗を一手に集める必要悪を演じていた。報われないな。ちゃんとお父様は敵役を演じきれましたか？それが事実だという証拠はあるのか？宮廷内に溜まった海はこれでだいぶ処分できたでしょう。うまくいく確証はあったのか？うまくいかなければそのまま国を取ってしまえばいいの。 Cara, o futuro inocentou o Shisou, mano. お前はあの男と一緒にずっと私を騙していたのか。 Cara, é o Gold dos Gold, velho. こんな国など滅びてしまえばいいと言っていたではないですか。還元を吐くアホばかりを囲って金軍に勝てると本当に思っていたのですか。 Caramba, oh, faz isso não, querida. Só porque você tá errada, fez um monte de bosta aí, ficou brava agora? Ela tá apontando uma arma pra cara da própria filha, velho. Olha isso. Meu Deus. Não, não... Não, se tivesse acertado a cara dela, ia ter mais sangue. Ei, tu tira o seu pela culatra. 新型は構造が複雑なんです。人士様はあの時奪おうとは思わなかったのですか？隙を見ればいくらでも奪えたでしょう。伝えたいことがあったんだろう。顔だけのバカなら本当に良かったのに。お母様、お父様が死んだんですよ。涙の一つくらいこぼしてください。Não vai. ずっとお母様を待ち続けていたんですよ。涙をこぼしてくれたら私だってこんなこと。 Essa daí só se importa com ela mesma. もっと違う方法はなかったのか？あったかもしれません。でも私たちはそれほど賢くないのです。神明は自分をコケにし続けた国を滅ぼしたかった。師匠は神明のために何でもしたが、同時に国のことも見捨てられない中心だった。人士様、贅沢を言うようですが、2つ。 Cara, pelo menos as duas que eu quero que estejam vivas estão vivas. なんだ？ありがとうございます。 O que ela quer agora? Querendo esse papel? 本当はそれをネタに命乞いするつもりだったんですけど、うまくいきませんでしたね。そこに書いてあるのは今後この国に起こりうることです。一つ目の願いです。一族でまともな思考の者は母に追放され名を捨てております。姉もまた同じようなものです。その者たちは一度死んだ者として見逃していただけませんでしょうか。 É verdade. では一度死んだ者は見逃してくださるのですね。ありがとうございます。 Tá, Surei vai ficar viva então. Só falta a Shisui, velho. Mas ela não parece que tá querendo fugir não, viu? Tá preocupante isso. Ué, ela riscou o rosto dele? ありがとうございます。お母様、これが私にできる精一杯なんです。私もお父様以上の役者になれるかしら。 Meu Deus, tô preocupado com o que vai acontecer agora. Ah não, começou a tocar uma música triste, velho. Não, música triste não dá não, velho.
Não, calma, é só uma dança, ela tá viva ainda. Nossa, foi por isso do corte, velho. Agora os caras vão querer matar ela. Não! Ah, cara, na moral. Não, ela tá viva ainda, não é possível isso. Me recuso a acreditar. Ah lá, foi a última vez que ele viu ela. Os caras não acharam um corpo, é porque ela tá viva ainda. Enquanto não mostrar nenhum corpo, eu acredito que ela tá viva ainda. Eu não vou cair nesse bait de morte falsa de anime, não. Cara, essa criancinha tá viva pelo menos, eu tenho certeza. Ela deve ter tomado o negócio lá de morrer e reviver depois. Por isso que a Momo tá protegendo o corpo deles lá. Acordou casualmente. Sem nenhuma preocupação. Mas né, já não aconteceu não? O que tá... Eles estão mostrando cena que já aconteceu? O começo. Ué, foi meio estranha essa preview aí, velho. O que é isso? Vai ser uma recapitulação? Acho que não precisa de uma recapitulação no último episódio. Ou talvez eles não quiseram mostrar o que vai acontecer no último episódio. Pode ser também, né? Não acho que vai ser uma recapitulação. Sei lá, seria um potencial desperdiçado aí. Cara, que episódio incrível, viu? E assim, eu acredito ainda que a Chusui esteja viva, tá? Pode ser delírio da minha parte, mas não teve sangue ali no tiro do coração. Apareceu sangue quando atiraram no braço dela, não apareceu sangue quando atiraram no peito dela. Fora que também não mostraram o corpo dela morto, e tá todo mundo cansado de saber que se não mostrou o corpo, quer dizer que o personagem ainda tá vivo. Eu tava meio emocionado ali por causa da música, mas agora pensando um pouco melhor, eu lembrei de uma coisa ali que aconteceu no episódio passado, eu vou até mostrar aqui. Os caras acham que me engana, velho. Olha só o que aconteceu no episódio passado.
E o enfeite não tava lá quando ela levou o tiro, ou seja, ela deve ter colocado ele mais pra dentro ali pro Jinxi não ver. E assim, vai ser algo bem clichê se o tiro tiver pego ali no enfeite e ela tiver viva? Vai ser algo muito clichê, mas é um clichê que eu gosto, porque eu gostei da personagem e eu quero que ela esteja viva. Dito isso, o episódio é muito bom, viu? História muito boa, a Suirei é maravilhosa, a Shisui é maravilhosa, o Shisou é maravilhoso, a Shenmei que vai tomar no... Acho que é isso, né? Vamos esperar aí o último episódio pra ver o que eles vão fazer, porque aquela preview ali tá muito estranha, os caras só mostraram cena que já apareceu. Eu não acho que eles iam usar o último episódio ali pra mostrar uma recapitulação de tudo que aconteceu. Mas enfim, amigos, o episódio de hoje foi esse. Muito obrigado pela companhia de todos, fiquem bem e até a próxima!